Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 8 de junho. Estamos juntos a partir de agora no NE1, 11 da manhã, 49 minutos. Deixa eu te mostrar como está o Recife neste momento. Neste momento o dia está bem fechado, segue assim, de madrugada choveu, amanhã foi de chuva indo e vindo e vai ficar assim ao longo do dia. Chuva fraca, mas indo e vindo até a noite. Neste momento, maré está secando, 4,2 será o ponto mais baixo, segundo a Marinha, aqui no nosso litoral. Participa, faz o NE1 junto com a gente, manda pergunta, sugestão de reportagem, manda pelo WhatsApp, 3214-8500 e também pelo Canal Globo. Mostra também como é que está a sua comunidade agora. Está chovendo por aí? Compartilha. Deixa eu trazer para você alguns dos nossos assuntos. O sufoco aumenta para quem depende do metrô em Camaragibe. A rotina de demora nas plataformas fica ainda pior a partir de hoje por conta de uma obra que vai durar 6 meses. Tecnologia para proteger os banhistas. Veja o que outros países fazem para prevenir incidentes com os tubarões e quais os fatores que atraem os animais para a beira da praia do nosso litoral. Os desafios dos migrantes que vivem no Recife. Profissionais que trazem formação e potencial, mas enfrentam xenofobia, burocracia e dificuldades no mercado de trabalho. Para especialistas, acolher essas pessoas é garantir direitos e fortalecer o desenvolvimento da cidade. E uma cena que chama a atenção em Igaraçu, um cavalo sendo transportado dentro de uma Kombi. Atraso por problema no transporte, acidentes no caminho, tempo de deslocamento. O que a lei diz sobre o direito do funcionário a caminho do trabalho? Vamos explicar e tirar sua dúvida. Manda pergunta. Também vamos entender a diferença entre uma golfada natural e o refluxo nos bebês. Sintomas como problemas respiratórios e muita irritação pedem atenção rápida. Saiba o que fazer no dia a dia para aliviar o desconforto dos pequenos. E a troca de figurinhas, que virou momento de diversão e aprendizado nas escolas. A garotada aproveita o horário do recreio para interagir e completar logo o álbum da Copa do Mundo. O NE1 está começando e tem muitas outras informações a partir de agora. A rotina de muitos profissionais no caminho para o trabalho é enfrentar ônibus lotado e trânsito todo dia. Com essa correria, sempre bate uma dúvida. Se eu me atrasar por conta do engarrafamento, posso ser descontado? Outra questão, se acontecer um acidente no caminho, o que é que eu faço? Para explicar quais são os direitos do trabalhador, nessas horas, a Lilian Oliveira está aqui, prontinha para conversar com um advogado que entende bem sobre o direito do trabalhador. Ô Lilian, conta pra gente, afinal, o tempo no trânsito, por exemplo, conta como hora trabalhada? Bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. A gente trouxe quem entende do assunto. Estou aqui com o Fábio Túlio Barroso, ele é advogado e professor de Direito do Trabalho. Doutor, muito obrigada por ter vindo, bom dia. Explica para a gente, esse tempo no trânsito, ele pode ser considerado como hora trabalhada? Bom dia Lilian, bom dia Clarissa, bom dia a todos que nos assistem. Em regra, não. A norma da CLT estabelece que é o tempo à disposição do empregador, para o empregador, ou seja, o tempo que o trabalhador está prestando serviços. No entanto, veja, hoje a tecnologia envolve uma série de situações que podem caracterizar, mesmo no local, no transporte público, de casa para o trabalhador está prestando serviço, mandando uma mensagem, um e-mail, uma mensagem por aplicativo, para prestar serviço ao empregador. Então, uma mensagem para os clientes da empresa, na verdade, está caracterizando como tempo trabalhado pelo trabalhador, naturalmente, mesmo no ambiente que não seja a empresa. Havendo ou não o registro de ponto na empresa, naquele deslocamento de casa para o trabalho em que está mandando a mensagem, isso caracteriza como trabalho, sim, realizado para a empresa. Pode ser caracterizado também como hora extra? Pode ser caracterizado como hora extra, porque além da jornada iniciada na empresa, quando se bate o ponto da entrada e da saída, no deslocamento da ida para o trabalho ou na volta, aquele trabalhador está prestando serviços, como eu falei, por uma mensagem por aplicativos, no e-mail, etc., para aquela empresa, ele está trabalhando para a empresa. Doutor, e se no percurso ali, no deslocamento,
O trabalhador se atrasa devido ao trânsito, algum acidente, chuva mesmo. Isso também pode contar? Como é que funciona nesses casos? Ele pode ter também o salário descontado desse atraso? Excelente pergunta. Veja só, em regra, o que é que nós temos na CLT? Uma possibilidade de 5 minutos de atraso ou antecipação na entrada e na saída, totalizando 10 minutos ao dia. Situações extraordinárias acontecem, um alagamento, uma força maior. Então, nesse caso, o empregador, sabendo que aconteceu aquela situação, ele naturalmente tem que agir não só com a letra fria da lei, mas com razoabilidade. Tudo se negocia, é um contrato, né? É uma realidade também. Então, naquele dia, naquele momento, houve um acidente, houve um atraso por conta de uma inundação, por um acidente no transporte, por exemplo, é possível que o empregador abone aquelas horas, né, em que o trabalhador chegou atrasado. Em regra, o limite é de 5 minutos, melhor dizendo, na entrada ou na saída, perfazendo no máximo 10 minutos ao dia. Mas ele pode sim, isso pode sim ser tratado, negociado, informado, né, porque, além de tudo, além do direito, está a razoabilidade. Teve mudança após a reforma do trabalho, né? O que mudou realmente na prática para esses trabalhadores em relação a isso? Bem, a reforma trabalhista de 2017, quanto ao deslocamento, a chamada hora itinere, ou hora de deslocamento para os locais de difícil acesso, ou sem transporte público regular, antes da reforma, esse período em que o trabalhador ficava no transporte para o trabalho era contado como jornada. Após a reforma trabalhista, o artigo 58 da CLT, foi suprimida essa possibilidade de caracterização do tempo à disposição do empregador naquele veículo que ele estava à disposição do empregador para ir trabalhar. Então, imagine, a pessoa passa 1 hora do local onde pegou o veículo para o local onde vai prestar serviços, né, e 1 hora para voltar, mais 8 horas trabalhando, esse período da jornada estaria superior às 8 horas permitidas por lei. Fábio, muito obrigada, pelas informações. Fábio Túlio Barroso, que é advogado. Clarissa, volto contigo. Muito obrigada pelas informações, Lília Oliveira. Agora a gente traz informações de um acidente, são 11 da manhã, 56 minutos. A gente vai colocar imagens para vocês ao vivo do Globocop, sobrevoando a BR-101 Sul. Motoristas que saem de Jaboatão dos Guararapes em direção ao Cabo de Santo Agostinho precisam ter atenção por conta desse acidente que a gente vê aí, de um caminhão que acabou tombando, e a gente vê que o material está para o lado do canteiro, né, da pista. Polícia Rodoviária Federal está por lá, uma das faixas isoladas, então os motoristas só têm uma das faixas para circular por aí. O Globocop vai abrir um pouquinho mais a imagem para que a gente possa identificar esse trecho, tá? Com o Waze, a gente já estava aqui monitorando e mostrando que a saída da Estrada da Batalha de Jaboatão dos Guararapes e também da BR-101, para quem passou ali da entrada da Estrada da Muribeca, em frente à fábrica de refrigerantes. Esse engarrafamento já estava bem fora do comum. Está aí na sua tela o Waze para que você possa acompanhar esse engarrafamento. 13 minutos mais demorado que o normal na BR-101, e para quem sai da Estrada da Batalha, 17 minutos mais demorado do que o normal. Informação aí que o GPS nos traz, alertando para esse acidente que a gente viu agora há pouco, ao vivo, com o Globocop. A imagem grandona para você reparar a fila quilométrica desse engarrafamento. Já já a gente vai trazer outras informações. Interessante a gente falando sobre direito do trabalhador, né, sobre essas questões que influenciam na vida do profissional. Para quem mora em Camaragibe, a partir de hoje, dias muito difíceis para quem depende do ramal Camaragibe do metrô, porque hoje começou um serviço para a manutenção do sistema dos trilhos entre as estações Camaragibe e Rodoviária. Por conta disso, os trens vão circular por apenas uma via. Resultado: mais atrasos e viagens mais demoradas. 60 mil pessoas usam o metrô aqui em Camaragibe todos os dias. Esse transporte é fundamental para levar os passageiros para a estação rodoviária ou para quem trabalha no centro do Recife ou na zona sul da capital pernambucana. Mas não é fácil sair deste município que faz parte da região metropolitana. Atualmente, os usuários já sofrem com a demora de mais de 30 minutos para conseguir o embarque nos vagões. Agora a gente está sem esperanças que chegue cedo no trabalho, vai atrapalhar mais ainda,
a gente tem que esperar até o normal, a 30 a 40 minutos, e com essa reforma vai demorar até mais, infelizmente. Que eu levava 10 minutos para chegar de casa para cá, agora eu levo meia hora, um pouco mais. Aí se atrasa no ônibus e se atrasa aqui? No metrô agora. Aqui para Joana Bezerra daria 35 minutos, mas agora dá quase 1 hora. Eu saindo de onde eu moro para chegar, eu gasto 2 horas. Faz como para vir de Lagoa de Itaenga? Eu pego Feira Nova, aí eu desço aqui para pegar o metrô. Aí chegar aqui, cadê o metrô? Aí esperar, ninguém sabe que hora vai chegar, né? Essa demora, que atrapalha a rotina de trabalhadores e estudantes, pode aumentar nos próximos 6 meses. Este é o prazo dado pela CBTU para terminar uma grande obra que começou hoje. As máquinas estão na estação Camaragibe e estão sendo usadas para trocar os dormentes, que são as estacas transversais de concreto que ficam sob os trilhos e dão estabilidade ao trem. Por causa da substituição, a CBTU precisa operar com apenas uma linha neste trecho. É a chamada Via Singela. O trem só pode partir de rodoviária quando o trem de Camaragibe, que está aqui, sair e chegar lá em rodoviária. Quando chega em rodoviária, o trem parte. A gente está praticamente reconstruindo a estrada, que é no trecho que vai da estação rodoviária até a estação Camaragibe, para que a população volte a ter um trem rodando com 60 quilômetros por hora, porque isso dá o quê? Dá a tranquilidade, dá mais lugares, mais viagens e menores intervalos, principalmente no horário de pico. Com a mudança, o tempo para o embarque pode chegar até 45 minutos. Com a mudança, o tempo para o embarque pode chegar até 45 minutos. Este trem, por exemplo, chegou e demorou um pouco mais para seguir viagem. Tem que ter paciência, né? Esperar. Uma rotina de paciência que o Edla conhece muito bem. Ela é estudante de Direito, faz estágio pela manhã em Boa Viagem, na Zona Sul, e ainda estuda no período da noite. Cada minuto perdido na estação é um prejuízo enorme. Como a integração de Camaragibe já está nesse transtorno, a gente já está tendo que sair mais cedo. Se agora a gente saía 2 horas antes de casa, a gente está tendo que sair agora 3. Está tendo que madrugar. Tá difícil, né? Cada vez mais a gente demora mais a chegar no trabalho. E os patrões não querem saber, né? O patrão quer saber o horário que a gente chega. É isso, lamentável a situação dos passageiros de Camaragibe. Seguimos de olho no trânsito aqui, pegando carona com o Carrolim, que é o nosso repórter cinematográfico Otton Veiga, que circula a PE 22 em Paulista. A PE 22 liga a PE 15 em Olinda, ao litoral aí de Paulista, leva para as praias de Maria Farinha, por exemplo, passa por bairros como Maranguape. E você vê aí nos 2 sentidos trânsito tranquilo, porém, olha o alerta de vários buracos que tem aí na PE 22. Fica atento se você vai passar por esse trecho aí da PE 22 na rodovia estadual. Também temos imagens do nosso repórter cinematográfico Christopher Moraes, passando pela Avenida Rui Barbosa, aí com imagens ao vivo, os carros que seguem em direção à Avenida Agamenon Magalhães. E aí a gente acompanha, veja logo essa identificação aí de obra, o seu Ricardo Ximenes, morador da área, mandou mensagem aqui para os nossos canais de comunicação, WhatsApp, também para o Canal Globo, falando que essa obra aí, esse trecho, é capaz de provocar muito congestionamento. Estamos falando da Avenida Rui Barbosa, intensa movimentação que ela sempre tem, e aí com essa faixa interditada, tudo fica pior. Segundo o seu Ricardo, ele diz que nunca vê agentes de trânsito. Então fica esse alerta, os motoristas aí sempre em frente vão sair ali no Tribunal Regional Eleitoral. Esse trecho aí é bem pertinho, a gente está vendo esses carros pegando aqui à esquerda, é porque essa calçada onde está o nosso repórter cinematográfico é o acesso do Colégio Agnes, um colégio particular que fica por aí, sempre muito movimentado também. Então, os motoristas têm apenas 2 faixas para seguir em direção à Avenida Agamenon Magalhães. Em outro ponto aqui da capital pernambucana, Elvis Lopes mostra pra gente ao vivo, de carona com a Globomoto, como é que tá agora a movimentação aí na Avenida Sul. Motoristas que vêm ali do bairro da Imbiribeira, da Mascarenhas de Moraes, entram na Avenida Sul para vir para cá em direção ao bairro de São José, em direção ao centro do Recife. Neste momento, neste ponto, trânsito tranquilo. E tem um flagrante que chegou pelo nosso Instagram, no @ne1.globo. Segue a gente por lá também, viu? Um cavalo, gente, sendo transportado
Olha só, dentro de uma Kombi, no bairro de Cruz de Rebouças, em Igaraçu. A imagem foi registrada por Edmilton Souza, ele viu a cena e mandou pra gente. Fomos em busca da Polícia Rodoviária Federal para entender tudo isso aí. Olha, por mais esquisito que pareça, segundo a PRF, não haveria infração se o animal estivesse totalmente dentro da Kombi. Mas nesse caso aí, como a cabeça do cavalo aparecia para fora da janela, isso aí é infração grave. E aí, se fosse flagrado nessas condições, o motorista teria que pagar multa de R$ 195,23 e ainda levaria 5 pontos na carteira. E ainda teria o veículo retido. Bicho, levando um cavalo dentro da Kombi, eu nunca vi. A segurança nas nossas praias virou o principal assunto mais uma vez, depois dos 2 incidentes com tubarão na semana passada. No domingo, a vítima foi o João Lucas, em Jaboatão, na Praia de Piedade. Na segunda-feira, foi a Marcela Vitória, em Boa Viagem, no Recife. Temos uma grande dúvida, O que a gente pode fazer, pode aprender com o resto do mundo para evitar novos casos? O Fantástico foi atrás dessas respostas e ontem mostrou que já existem tecnologias sendo usadas em outros países para afastar os animais e proteger os banhistas. A reportagem também explica por que a nossa costa atrai tanto esses animais. As praias brasileiras estão em 4º lugar no mundo em número de ataques de tubarão. Mas por que quase sempre acontece num trecho do litoral de Pernambuco? Uma das explicações é que existe um canal natural, profundo, paralelo à costa, perto da faixa de areia. Funciona como uma via expressa para os tubarões e os coloca numa possível rota em direção dos banhistas. Em Pernambuco, as espécies que mais causam incidentes são o tubarão-tigre e o cabeça-chata. Os especialistas explicam, no entanto, que esses ataques não são intencionais. Na maioria dos casos, os tubarões confundem os humanos com suas presas habituais. Na água turva de Recife, ele está pescando um peixe naquela zona de arrebentação. E muitas vezes ele dá aquela mordida investigatória, vê que não é o que ele imaginava, solta e vai embora. Os pesquisadores já sabem que os ataques acontecem com maior frequência na temporada de chuvas, em dias nublados, águas turvas, nas luas de maré alta e cheia, quando o nível da água sobe mais e avança sobre a faixa de areia. Essas informações são importantes para alertar os banhistas. Mesmo assim, as pesquisas foram suspensas durante 11 anos. Só agora, o monitoramento dos tubarões está sendo retomado. As expedições vão seguir no litoral de Pernambuco para saber mais informações sobre eles. 60 tubarões serão capturados e receberão um pequeno transmissor implantado na barriga. O equipamento vai enviar sinais para os receptores para indicar o deslocamento e o comportamento desses animais. Também serão coletados amostras de tecido para trabalho de genética e amostra de sangue para saber exatamente a condição da água do mar que esses animais estão nadando. Atualmente, em um trecho de 2 quilômetros, a entrada no mar é proibida em Jaboatão dos Guararapes, onde aconteceu a maioria dos incidentes. Nas demais áreas existem placas que alertam para o risco de ataque, mas que nem sempre são respeitadas. Marcelo Spielmann defende o uso de uma tecnologia que consiste na instalação de uma barreira eletromagnética produzida por empresa da África do Sul. O equipamento cria uma zona de segurança e afasta os tubarões. A parte física, ele se assemelha a uma barreira de algas, kelps, que seguram fisicamente o tubarão, e uma barreira eletromagnética que faz com que o tubarão evite essa área, na medida em que o tubarão tem a sensibilidade alta a campos eletromagnéticos. O tubarão começa a senti-la quando está a cerca de 2 metros de distância. E quando se aproxima demais, a sensação se torna muito forte e ele se vira. Não causa nenhum dano permanente ou temporário. Outra alternativa é utilizada na Austrália. Lá, a aposta é o monitoramento das praias a partir de drones e da inteligência artificial. Se um tubarão estiver demonstrando comportamento agressivo, eles conseguem acionar um alarme no drone.
Temos um alto-falante a bordo para podermos nos comunicar com as pessoas na água dizendo, olha, saiam da água, tem um tubarão grande. Os drones eles são amplamente utilizados naquelas praias onde a água ela é mais transparente. No nosso caso, mesmo durante o verão, a água ela é mais turva. Não vai adiantar porque o drone não vai conseguir visualizar esse tubarão. João Lucas e Marcela saíram do quadro mais crítico e deixaram a UTI. Enquanto se recupera, Marcela tenta manter a esperança. Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz por estar viva, né? Eu ainda fico receosa pelo meu futuro. Eu não sei se vou receber uma perna. Fiquei muito preocupado com a minha mãe. Quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que eu perguntei foi sobre a minha faculdade, se eu ia conseguir continuar. E é isso, eu espero que num futuro próximo aí eu consiga retornar e ter minha vida normalmente, que nem era antes desse ocorrido. Por hora, os pesquisadores têm uma certeza. O oceano não deve ser visto como uma ameaça. Os locais onde tem incidentes precisa se respeitar as informações e as medidas preventivas. Eliminar os tubarões não é uma solução. Então a gente precisa conviver com essa realidade e educação e tecnologias com maior segurança. Aguardar o que virá, né, gente? Nós vimos na reportagem que a estudante, a Marcela Vitória, falou pela primeira vez depois do incidente e o vídeo completo você pode ver lá no G1 Pernambuco. Tá aqui, ó, o QR Code que está na tela. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai acompanhar e a gente espera que dê tudo certo para a Marcela e também para o João Lucas. 12h10, a gente volta a falar e trazer novas informações sobre um acidente com uma carreta na BR-101 Sul. O Globocop está sobrevoando aí neste momento o bairro de Prazeres. É bem pertinho do posto Pistilau. Pistilau, para quem está indo ali para o Cabo de Santo Agostinho, passou aí por Jaboatão dos Guararapes, desce o viaduto, é ainda antes do retorno para Pontezinha, tá? Antes do retorno, é bem na descida mesmo aí, ó, do viaduto que traz lá os motoristas, tanto da Estrada da Batalha quanto da BR-101 ali da Muribeca. Não temos informações sobre o que causou esse acidente, nem se há feridos. O que a gente está conferindo aí é o impacto no trânsito, uma longa fila que se forma para quem vem de Jaboatão, tanto lá de Prazeres, a Estrada da Batalha, quanto quem vem aqui da esquerda, lá da BR-101, que passa pela Estrada da Muribeca. Tudo trânsito bem complicado. Aqui à direita, para quem segue no sentido contrário, não. O tráfego segue intenso, mas sem problemas, sem engarrafamentos. Se a gente tiver novas informações, a gente traz para vocês aqui. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal já está no local acompanhando a ocorrência. A seguir, o susto que moradores de Candeias, em Jaboatão, tiveram ao abrir a porta do banheiro e se deparar com um carcará, a ave dentro de casa. Outra informação, comprar no crédito ou no débito? Como é que você decide aí na sua casa? Como é esse planejamento? Vamos trazer dicas, até já. 0365. Uma oportunidade de renda extra agora para o São João. É um projeto em Paulista que oferece aulas de confecção de bolsas para mulheres. E o curso ensina de tudo, gente, desde o corte do tecido até como calcular o preço. A ideia é que as mulheres possam gerar a própria renda o quanto antes. Quem está com uma das turmas é a Natália Gelu para nos trazer outras informações. Natália, como é que está sendo o resultado, né? O impacto desse trabalho na vida aí dessas mulheres? Não sei se já te dei boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde para todo mundo. Olha, o resultado é lindo. Elas estão muito empolgadas aqui. Eu separei essa bolsa para mostrar para vocês, né, que foi produzida aqui por uma das alunas do curso. Ó, já no clima da Copa do Mundo, tem as franjinhas também que remetem ao São João. Então, tá todo mundo usando a criatividade, né, com o aprendizado desse curso para produzir as peças para também vender. Porque, inclusive, aqui na Associação dos Moradores de Maranguape 1,
vai ter São João, né? Elas vão ter uma barraquinha para vender as peças, então tá todo mundo muito animada. Olha só, tem outras bolsas aqui que foram produzidas, essas dá para usar nas lembrancinhas, né, de aniversário, de criança. Muita gente tá usando agora para botar os doces nas festas, né, professora? Vem aqui para junto de mim. Professora Fabiola Raquel, porque esse curso que está sendo oferecido aqui na Associação dos Moradores de Maranguape 1 é uma parceria com o Senai, né? Senai e Associação. Fala um pouquinho para a gente do curso, professora. Boa tarde. Começou dia 25, vai encerrar agora dia 19, com o intuito de capacitar essas senhoras a ser novas empreendedoras ou para trabalhar para fora, né? Aí elas vão escolher depois, quando acabar esse curso. A gente está capacitando ela para dar, assim, um aumento melhor de renda, entendeu? Para ter dar um novo norte na vida delas. E noções também de precificação, né? A professora estava dizendo que, de acordo com o local onde for vendido, às vezes o poder aquisitivo das pessoas daquela feirinha é maior, elas podem pagar um pouco mais, né? Deixa eu conversar aqui com você, que fez a bolsa linda, que a gente começou aqui mostrando. Qual é o seu nome? Luzia. Luzia, fala para mim como tem sido essa experiência para você. Para mim está sendo maravilhoso. O Senai, esses cursos do Senai abriu muito minha mente. Eu sempre tive vontade de costurar e nunca tive oportunidade. E aqui o curso da gente é um curso grátis, então a gente está aproveitando ao máximo. Já fiz curso de costura inicial, industrial, já fiz o de modelagem e esse curso de modelagem a gente já passou para o curso de modelagem de bolsa. Aí é o que a gente está fazendo agora. Muito legal. Deixa eu conversar aqui com mais gente. Você fez essas bolsas, foi seu primeiro contato com a costura? Já fez outros cursos também? Não, contato com a costura eu comecei o ano passado. Aí também fiz o primeiro curso de costura e agora de modelagem. Agora com bolsa é a primeira vez que eu estou trabalhando. Olha só que linda, gente. Muito linda. Olha o acabamento. Deixa eu conversar mais um pouquinho aqui. Tudo bem? A senhora também, fez estojo, né? De óculos. Foi tudo feito por aqui, né? É uma oportunidade ótima que a gente está tendo. É um curso gratuito, né? E a gente tem que se agarrar ao que a gente tem de melhor, né? Com certeza. É isso. As oportunidades, né? E aqui está sempre abrindo o curso, então a gente está mostrando esse curso para quem tiver algum interesse, né? Procurar informações na Associação dos Moradores de Maranguape 1, porque sempre está tendo curso de costura, outros cursos de capacitação, né? Que dá oportunidade para muita gente de gerar renda. E as meninas se preparando aqui para o São João, para as peças, né? Produzir peças de São João. Boa tarde, gente. Obrigada. Clarissa. Sucesso para elas. Muito obrigada, viu, Natália? Que venham muitos sonhos realizados para essas mulheres. Vamos seguir com outros assuntos e esta notícia, gente, é bem, assim, sensível, mas a gente precisa falar sobre ela, que é o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e ela mostra que 3 em cada 10 adolescentes relataram que sentem tristeza frequente. Sei que o NE1 já falou sobre esse assunto e para enfrentar o problema, várias escolas incluíram lá na rotina disciplinas que tratam dos sentimentos. E para trabalhar com os alunos, esse tema que é tão importante, os profissionais que desenvolvem o tema em sala de aula passaram por uma capacitação super importante. Daniele Fonseca vai contar para a gente como foi essa preparação para lidar com os sentimentos dos nossos jovens que estão se sentindo mais tristes. Daniele, boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, boa tarde para todos. É uma informação que a gente fica muito sentido, né, em relação a tudo isso. Nesta escola aqui, de onde eu falo ao vivo, que fica no bairro das Graças, cerca de 1.200 alunos estão tendo acesso a essa disciplina que é chamada de interioridade. E aí eles têm uma vez por semana aulas sobre essa disciplina. Estou aqui com os alunos que são do 3º ano do ensino médio. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tão tristes, é? Foi uma boa tarde assim, meio aguadinho, foi não? Tudo bem? Como é teu nome? Meu nome é Estela Já. Estela, me conta, o que é que você percebe, assim, de teus colegas, quando tem alguém mais triste, como é que você identifica isso e tenta ajudar, hein?
A minha turma, esse colégio principalmente, mas essa turma em particular, já que é a que eu sou mais próxima, eu vejo que é um pessoal muito unido. Então, mesmo se não for a pessoa mais próxima, eles vão para você para perguntar como você está, para se preocupar. E eu também tento fazer isso quando eu vejo que alguém está estressado, que está alguma coisa assim, eu tento me procurar, tento ajudar, né? Procuro ajudar. Mesmo, como é todo mundo muito unido, às vezes nem precisa, porque está todo mundo acolhendo, sabe? Isso é muito coisa boa, que isso aí sirva de reflexão. E sobre a capacitação, né, que a gente falou agora há pouco, vamos conversar então agora sobre esse assunto com Lucielma Ribeiro. Ela é vice-diretora educacional. Como é que foi então, professora, esse preparo para os profissionais, para o professor que passa essa disciplina para essas turmas todas, né? 1.200 alunos. Boa tarde. Boa tarde. O papel do colégio é sempre formativo, dentro de um espaço, tempo de formação continuada. E aí toda a nossa equipe, técnica, docente, professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, são orientados, primeiro, a observar o cenário da sala de aula, depois acolher e depois encaminhar esses estudantes. Quais são os sinais que esses estudantes, esses alunos passam de que tem algo ali incomodando muito, né? Interferindo até no desempenho deles escolar? Isolamento, sonolência persistente, queda no rendimento acadêmico, tristeza excessiva. Então, ao identificar esses sinais, os estudantes são acolhidos pela nossa equipe. Qual é a relação dessa disciplina com o combate ao bullying? Tem tudo a ver, não é? Porque está dentro do escopo hoje da BNCC, dos marcos legais da educação, de acolhida, de autoformação, de autocuidado, e por isso, dentro do contexto do Marista Brasil e dentro do nosso colégio, a gente trabalha como um componente curricular dentro da grade curricular e com alguns eixos norteadores. Professora, muito obrigada, viu? Vamos agora também conversar. Venha para o lado de cá, professor, para a gente mostrar aí a turma no nosso cenário. Então, gente, esse é o professor Elvis Caio, tá? Que ensina a disciplina de interioridade. Aí a pessoa pergunta, como é? Faz prova disso? Tem conteúdo? Fala para a gente como é em sala de aula. Professor, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Vê, a disciplina de interioridade, ela nasce do desejo de Champagnat de acolher os jovens. Então, o acolhimento não tem prova, acolhimento não tem conteúdo, acolhimento é vida, como Estela colocou. É se sentir pertencente em um lugar. É dizer, eu sou parte dessa história. Então, aqui no Colégio Marista São Luís é o espaço de pausa. Não é o espaço de dar ainda mais conteúdo, ainda mais coisa. Ele já tem 41 tempos para isso. O 42º é esse momento de respirar mesmo. E como é exatamente em sala de aula? Como é que isso é passado? Como é que acontece a dinâmica? Então, seria legal perguntar a eles também, mas eu vou responder assim. Pergunto já. Nós fazemos dinâmicas baseadas nos eixos da BNCC, que o Luciano acabou de dizer. Essas dinâmicas têm como compromisso não gerar sentimentalismo, choro, isso aí não é espaço, isso aí não é escola. É espaço de escuta de si, do outro, descoberta do meio ambiente. Então, dinâmicas que promovam isso no estudante. Certo, então eu vou aproveitar esse tempinho aqui. Tudo bom? Como é teu nome? João Matheus. João, para você, essa disciplina trouxe o quê? Para incrementar, para melhorar o desempenho, a harmonia entre vocês, o reconhecimento de si próprio? Eu acho que é um suporte, como, por exemplo, uma cadeira ela tem quatro apoios. A gente, como terceiranista, passa por muitas nuances emocionais e a escola, com a interioridade, é um desses pilares, sabe? A gente tem um horário para poder falar sobre sentimentos, nossas nuances, nossas questões. Então, eu gosto muito. Muito obrigada, então. Gente, foi um prazer, hein, conversar com vocês. Que isso possa ser seguido, né, Clarissa? Para outras pessoas, para outros estudantes, para salvar esses jovens aí desse dado tão triste que a gente mostrou no início, falou no início. É contigo. E tão bom ver, né, essa aceitação deles de gostar de falar sobre esse assunto, dessa novidade em sala de aula, que seja só benefício. Obrigada, Daniele. E vamos falar de uma outra pesquisa. Esta foi feita pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e revelou as barreiras enfrentadas por imigrantes e por refugiados que escolheram Recife para viver. 70% deles tiveram dificuldade para conseguir emprego aqui na cidade. E o estudo mostrou que a xenofobia e a falta de oportunidades atingiram também profissionais com mestrado e com doutorado.
Fernando veio para casar com a então noiva que já estava no Brasil e seguir para os Estados Unidos depois, onde estava matriculado no mestrado em teologia. Mas ele decidiu ficar. Eu fiz uma graduação em letras e eu gostei, então por isso que eu permaneci aqui ainda para terminar os estudos, para depois voltar, não mais para os Estados Unidos, mas voltar para Angola como professor. Aí chegaram os filhos, chegaram a primeira, a segunda, a terceira. Fernando nasceu em Angola, na África, estudou teologia na Suíça e veio para Pernambuco. Atualmente é especialista em psicopedagogia, tem mestrado em antropologia e está fazendo doutorado na UFPE. Nesses 25 anos no Recife, sempre trabalhou, mas não na área de formação. Para que a panela fique com a comida, ou seja, a cozinha não se apague, eu trabalhei, por exemplo, nas livrarias. Eu não tenho preconceito de qualquer emprego. Alguns estrangeiros chegam ao Recife na condição de imigrantes. Outros vêm como refugiados. Muitos são ajudados por ONGs e grupos sociais, como a Associação Senegalesa. A maioria que vem não tem visto, o visto já está quase vencido. Eles precisam de tirar a documentação na Polícia Federal e tirar CPF na Receita Federal e a carteira do SUS. Humberto Miranda é historiador e coordenador da pesquisa com migrantes internacionais, refugiados e apátridas no Recife. As pessoas que vêm desses países têm dificuldade, sim, de encontrar empregos, trabalho digno. Existe racismo, esse racismo é estrutural e estruturante, existe xenofobia. As pessoas precisam de trabalho, porque elas fazem com que a economia gire e ela pode girar com mais qualidade. E acolher a diferença faz com que a gente tenha uma cidade mais plural, mais rica, mais interessante. Pesquisadores da UFRPE analisaram entrevistas e questionários respondidos por 57 estrangeiros e dados fornecidos pelo Observatório das Migrações Internacionais, CadÚnico e Prefeitura do Recife. O estudo mostra que 82% dos migrantes registrados no CadÚnico sobrevivem com até meio salário mínimo por pessoa. 70% têm dificuldade de conseguir emprego, mesmo aqueles com mestrado ou doutorado, que relatam falta de reconhecimento de diploma. E 61% afirmam não contar com apoio institucional de órgãos governamentais ou organizações da sociedade civil. O levantamento serve de base para a criação do Plano Municipal de Políticas das Pessoas em Situação de Migração e Refúgio no Recife. A gente tem um polo educacional do ensino superior muito marcante, né? É uma cidade que investe em ciência e tecnologia, né? Um dos maiores polos tecnológicos. E essas pessoas que vêm, elas vêm com perfis, inclusive, de pessoas letradas, com mestrado, com doutorado. Então a gente precisa também aproveitar desse potencial que o migrante apresenta. Nossa equipe de produção pediu uma entrevista com representante da Prefeitura do Recife, mas a Secretaria de Assistência Social preferiu enviar informações por escrito. Disse que o Plano Municipal de Políticas para Migrantes, Apátridas e Refugiados está em fase de finalização e vem sendo construído com base no seminário de novembro do ano passado. O documento deve ser disponibilizado para consulta pública neste mês, para consolidar o texto final. A Secretaria informou que trabalha para facilitar o acesso a serviços públicos e faz abordagens a pessoas que estão em situação de rua e que as metas do plano buscam ampliar o acesso da população aos serviços de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e oportunidades de emprego. A Comissão Especial de Direito do Migrante e Refugiado da OAB em Pernambuco participa da criação do plano e também pretende lançar neste ano uma cartilha para contribuir com a assistência aos estrangeiros. Vai constar a lei, vai constar endereços de consulados, de órgãos públicos que lidam diretamente com o imigrante, certo? E também o refugiado. E também ela vai constar orientações dentro da nossa legislação para que o imigrante ele possa ver
o que é que tem na nossa legislação, porque ele tem que se adaptar. Porque existem problemas de convivência com o brasileiro, problemas da questão religiosa. Então, tem muito disso, de que às vezes não coadunam com a nossa legislação. Então, eles têm que ter essa orientação. E essa cartilha vai ser distribuída em delegacias de atendimento ao turista, da Polícia Federal, em alguns consulados, e algumas entidades que apoiam e acolhem o imigrante e o refugiado aqui no estado de Pernambuco. Este é mais um capítulo da nossa própria história. A cidade do Recife, assim como o Brasil, o Nordeste brasileiro, foi formada por migrantes, né? Foi formada por pessoas que não são necessariamente daqui. E a gente precisa ter uma cultura de acolhimento, perceber que dentro da nossa família, né, dos nossos amigos, sempre tem alguém de fora. Acolher a diferença pode ser a grande oportunidade para que a gente cresça do ponto de vista econômico e, mais importante, do ponto de vista da dignidade humana e do respeito aos direitos humanos. Crescer e se transformar, né? E um carcará apareceu dentro do banheiro de um apartamento, aqui no bairro de Candê, gente, em Jaboatão dos Guararapes. Vê só a imagem. Os bombeiros foram chamados, né? Fizeram um resgate, conseguiram devolver aí o carcará à natureza. A reportagem está no G1. A gente vai colocar o QR Code na tela para que você possa acompanhar outros detalhes aí. Você vai ver como foi que a família encontrou o carcará, a reação deles. E tem, claro, várias curiosidades sobre a espécie. O carcará é da família dos falcões, está entre as aves de rapina que melhor se adaptam a diferentes ambientes. Pode ser encontrado em quase todo o Brasil, inclusive em áreas urbanas. É um predador com alimentação bem variada. Come carniça, outras aves, répteis e também minhoca. Vai lá no G1 Pernambuco, essa história super curiosa está por lá com outras informações. Falar de saúde, refluxo, é um assunto que costuma trazer dúvida para quem tem bebê pequeno. Quando a criança golfa com frequência, fica aquela pergunta: isso faz parte do desenvolvimento ou é um problema de saúde? Veja, dificuldades para ganhar peso e muita irritação são sintomas que merecem atenção, né? Lilian Oliveira, que está aqui prontinha para nos ajudar a entender mais e também saber como aliviar os sintomas, Lilian. Pois é, Clarissa, nós convidamos a gastropediatra Paloma Vélez, que vai nos dar algumas dicas, né, sobre esse assunto. Doutora, muito bom dia, obrigada por ter vindo. Explica pra gente até que momento, assim, até que idade, né, esse ato de golfar, ele é considerado normal no bebê. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa, boa tarde a todos. A gente espera que o bebê tenha ainda regurgitação enquanto ele ainda é um bebê. Então, perto de 1 ano de idade, a gente já espera que essa regurgitação não aconteça com a mesma frequência. Na verdade, melhora por volta dos 6, 7 meses, quando o bebê já senta bem, já controla bem o tronco, já começa a se alimentar de outros alimentos de consistência mais sólida. E a partir de que momento isso começa a virar um sinal de alerta ali, de que pode ter alguma coisa errada, pode ser sinal de alguma doença? Na verdade, o refluxo ele pode acontecer em qualquer idade. Ele é o retorno do conteúdo do alimento do estômago que vai para o esôfago. E se isso acontecer poucas vezes, não é caracterizado uma doença. Mas se isso acontece numa frequência tão importante em qualquer faixa etária, que piora a qualidade de vida, a saúde do paciente, com dor, desconforto, dificuldade para se alimentar, é um sinal de alerta. E aí, nos bebês, a gente vai prestar atenção no bebê que é mais irritado, que regurgita com muita frequência, que não ganha peso bem, né? E que o horário da dieta está associado ao horário do desconforto do bebê. No caso, esse bebê que já apresenta esses sintomas, quais seriam os tratamentos? Veja, os tratamentos diferem quando é um bebê e quando é uma criança maior. Se for um bebê muito pequenininho, a gente também tem que descartar a possibilidade de alergias alimentares. Se for diagnosticada uma alergia, a gente vai tratar com a exclusão do alimento que causa aquela alergia. Mas se a gente fechar o diagnóstico de que é a doença do refluxo, a gente trata com medicação mesmo. Com medicação parecida com que as crianças maiores e os adultos tomam. Omeprazol, esomeprazol, enfim. E tem como prevenir? Veja, na verdade, tem como prevenir, que são as medidas de uma vida saudável, né? De a gente se alimentar bem, controlar o peso, reduzir a pressão do estômago para que esse alimento não retorne tanto para o esôfago, né? Não fazer refeições em grandes volumes, não deitar logo após a alimentação, nas pessoas que são mais vulneráveis para a doença do refluxo.
Existem momentos em que esse refluxo ele pode levar a complicações mais sérias? Sim. Se a doença do refluxo ela não for diagnosticada corretamente, a longo prazo pode ter, sim, complicações mais sérias, como lesões do esôfago, estenose, que é o estreitamento da passagem do alimento. E aí, sim, o paciente ele vai ter uma consequência muito mais grave do refluxo. A irritabilidade, esse choro excessivo, isso pode influenciar também na respiração da criança? Isso também indica que pode ser o refluxo ou alguma outra coisa? Sim, nos bebês, né, se o bebê está muito irritado e aí ele se engasga durante as refeições, ele pode, na verdade, broncoaspirar, né, que o alimento ir para a via respiratória pode ter quadro respiratório associado. Já nas crianças maiores, o sintoma é diferente. É a criança que já verbaliza, que sente uma dor no peito, em queimação, que é a famosa azia, a sensação do retorno do alimento, e aí já fica mais fácil da gente caracterizar a doença do refluxo em crianças maiores. Doutora, muitas vezes para identificar o refluxo é preciso fazer uma endoscopia, né? Que é aquele exame que assusta um pouco. No caso do bebê, em que momento ele é indicado? Olha, a endoscopia ele é um exame que ele pode ser feito em qualquer idade, tá? Mas ele precisa ser feito por um profissional que tenha a técnica adequada para o procedimento em criança, o aparelho adequado. Ele pode ser feito em serviços particulares e do SUS também. A gente vai direcionar o paciente para fazer a endoscopia quando a gente identifica que o paciente pode ter alguma complicação maior. Doutora, muito obrigada, pelas informações. Paloma Vélez, médica gastropediatra. Obrigada. Clarissa. Muito obrigada, Aline. Boa tarde. As compras para a Copa e para o São João aumentaram o movimento no comércio. É ótimo, né, para movimentar a economia, só que precisa ter cuidado a gente que vai gastar, para que esses extras não pesem no nosso bolso e venham comprometer o nosso orçamento, né? Na hora do pagamento, inclusive, as pessoas se perguntam, é melhor pagar agora ou colocar no cartão de crédito e jogar a dívida para o próximo mês? Vem pra cá que a Natália Dielu tá com uma educadora, Daniele Fonseca, desculpa Daniele, tá com uma educadora financeira que vai nos explicar bem. Tô vendo que ela vai usar alguns recursos para nos ajudar a visualizar melhor nossas contas, Daniele. Clarissa, trouxe aqui todo um aparato, né, para demonstrar isso na prática. Ana Cláudia dos Anjos, ela é educadora financeira. Então, Ana, aquelas compras, muitas de São João, de Copa, né, tudo junto. Aí a gente quer comprar para decoração, para as roupas, para os trajes que vai usar. Qual é a sua recomendação do que colocar no Pix, por exemplo, ou no débito? Em relação ao valor, é o quê? Boa tarde. Boa tarde a todos e vamos aprender mais um pouquinho de finanças. Quando se trata de festas, e hoje a gente está aí com a Copa do Mundo, eu trouxe aqui um campinho e algumas regras. Se você quer colocar algo no Pix, primeiro, a gente precisa ter um planejamento do que a gente vai comprar dentro daquele Pix. Aí eu coloquei 3 bolinhas, uma de Pix, uma representa o débito e a outra o crédito. O que comprar no Pix? O Pix eu compro aquela compra que eu já programei, eu compro aquela compra que eu vou ter desconto e eu também compro aquela compra que não vai me atrapalhar as minhas despesas do próximo mês. Muito cuidado com isso. Aí também vale dinheiro, né? Algumas pessoas ainda usam dinheiro. Ainda usam dinheiro e isso é muito bom, porque o dinheiro, Dani, ele traz um determinado controle visual. E isso para o nosso planejamento é muito bom. E no crédito, qual é a sua recomendação? Compras sem juros, compras a longo prazo, sim, a longo prazo, porque as de pequeno prazo você pode se programar para comprar à vista e compras que não vão estourar o seu orçamento. Agora, Ana, às vezes a pessoa gosta de botar no crédito porque tem um plano de milhas, porque acumula pontos, por mais que seja um valor pequeno, por mais que não se enquadre aí nesses critérios que você falou. Nesse caso, é bem-vindo que a pessoa faça isso. Qual é o alerta? Desde que esteja no seu planejamento. Se não tiver no planejamento, não tem milha, não tem ganho futuro nenhum se estourar o seu planejamento. E no débito? A gente já falou de Pix, dinheiro em espécie, crédito e no débito? No débito você compra caso você não tenha desconto. Se tiver desconto, o diferencial é que você pode colocar no Pix, sempre ficando com aqueles papeizinhos que a moça fala na hora, você quer a sua via? Aí diz, não, quero não. Se você não quiser a sua via, você pode se atrapalhar no seu planejamento.
Você ainda trouxe aqui para configurar essa temática de futebol, cartão vermelho e amarelo. Entram em quais situações, Ana? Cartão amarelo se você exceder o seu limite. Cartão amarelo se comprar por impulso. Cartão amarelo se você não observar o seu planejamento. Cartão vermelho se você comprar por impulso e cartão vermelho se você comprar o que não vai precisar. Muito obrigada, viu, Ana Cláudia, pela sua participação, por ter feito aí tudo de forma tão ligada, né, ao futebol, que temos aí uma semana tão importante para a gente e levando em conta os gastos no crédito, no débito, no Pix, em espécie. É contigo, Clarissa. Muito bom, Daniele, muito obrigada. E o Recife terá 19 dias de festejos juninos e os homenageados do São João incluem artistas e também pessoas que estão nos bastidores para essa festa acontecer. O G1 Pernambuco preparou uma reportagem contando quem é quem. Está aqui o QR Code na tela. Vai lá para prestigiar os nossos homenageados. Você também vai conhecer a dupla de repentistas Caju e Castanha, a costureira Mãe Nena, o figurinista e aderecista Ricardo Luiz de Souza e o sapateiro Lucivan Batista dos Santos. Vai saber mais sobre eles. E também vai conhecer em detalhes a programação junina do Recife, dividida por polos. Para quem curte quadrilhas juninas, estão lá também todas as informações. Vamos para um rápido intervalo já. Época de trocar figurinhas, hein? A garotada aproveita o horário do recreio nas escolas para interagir e completar o álbum da Copa do Mundo. Os colégios criaram regras para incentivar a garotada. Até já! A partir de hoje, o N1 vai ser o ponto de encontro para você saber tudo dos esportes durante a Copa do Mundo. Sabrina Rocha, vim atrás de você no N1. Estamos juntas aqui até o fim do Mundial, hein, Clarissa? Bom demais, boa tarde para você. Espero, inclusive, que a gente veja, então, o Hexa por aqui, pelo N1, com você. Vamos celebrar juntas aqui, hein? Esse Hexa. Muito boa tarde, gente. É o seguinte, Clarissa, o Globo Esporte agora está sendo apresentado direto dos Estados Unidos, o Alex Escobar e o Fred Bruno, tá? Mas vocês seguem com as notícias esportivas do nosso estado no Bom Dia Pernambuco, claro, e aqui no N1. As séries B e C do Brasileiro não vão parar, tá? Não vai ter aquela pausa, vai continuar rolando, tá? A nossa equipe também vai continuar acompanhando tudo, vai acompanhar também a torcida pernambucana, né? Pela seleção. Bem, vamos falar dos nossos times e quando vão jogar, então, para todo mundo se atualizar. É o seguinte, vamos começar pelo Santa Cruz. Santa Cruz, que do técnico Christian de Souza. Joga domingo o Tricolor contra o Brusque pela Série C. É o jogo fora de casa, tá? E importante para o Santa, que mudou muito desde a chegada desse técnico, né? Mudou em um mês, muito, inclusive nos resultados, né? Totalmente. É outro Santa Cruz. O Christian fez o Santa parar de olhar para a zona do rebaixamento e começar a olhar só para cima agora. Há quase um mês, este tem sido o responsável por comandar o Santa Cruz na Série C. Por mais que não pareça. Só um mês. Parece que a gente já está há muito tempo, né? Esta semana completa um mês que o treinador estreou com vitória fora de casa diante da Inter de Limeira. Logo depois de ele ter deixado o então líder Amazonas para assumir o comando tricolor. Esse período por aqui já foi suficiente para Christian comprovar algo que ele já tinha visto como adversário. A confirmação da força da torcida, né? Eu já tinha enfrentado, observado muito, mas nada melhor que estar aqui, né? Fazendo parte disso. E a força do torcedor do Santa Cruz é incomparável. Eu tenho falado isso para os jogadores desde que eu cheguei. O torcedor do Santa Cruz, ele quer uma equipe competitiva, aguerrida, que brigue até a última bola. Quando o Christian de Souza chegou, a grande preocupação do Santa era com a zona de rebaixamento. Hoje, 4 jogos depois, o tricolor está mais perto do G8, o grupo que se classifica para a próxima fase. E daqui para frente, o que o técnico tricolor espera é muito equilíbrio. Eu considero aí 12, 13 equipes numa condição muito igual. De longe, para mim, é a Série C mais parelha e forte de nível técnico dos últimos anos. Então, e a gente está nesse bolo aí. Até aqui, o Santa está invicto sob o comando dele. São 2 vitórias e 2 empates. Entre o último e o próximo jogo contra o Brusque no domingo terão sido 2 semanas de preparação. E nesse próximo compromisso haverá uma novidade. A Copa do Mundo já vai ter começado.
A Série C não para durante a competição e o maior evento esportivo do planeta já vem interferindo no dia a dia tricolor. Já está impactando na troca de figurinhas, né? Tá colecionando também? Não, eu não. Os caras estão todos colecionando, aí a gente dá um tempinho no vestiário ali, eles trocam as figurinhas deles. Mas a Copa do Mundo não vai servir só para trocar figurinhas. A gente vai conciliar aí horários de treinamento para o pessoal poder olhar os jogos do Brasil, os principais jogos. Tá todo mundo querendo curtir ela e acompanhar, aprender com ela também, né? Vai nos deixar alguns aspectos aí de tendências de jogo. E eu tenho certeza que nosso grupo vai poder acompanhar os principais jogos. Olhares atentos à Copa do Mundo, mas sem esquecer do objetivo principal do ano: conquistar o acesso na Série C. Equivale à Copa do Mundo para Santa Cruz, né? Não, com Clarissa? certeza, cada um no céu, com seu sonho para ser conquistado, gente. Vamos embora. Eu me senti muito representada ali naquela troca de figurinhas, viu? Clarissa não está nem dormindo, gente, para completar esse álbum. Estou curtindo muito, junto com meu filho, viu? Vamos de Série B, que também você já falou, que não tem jogos suspensos, somente a Série A, né? Então, o Sport vai jogar quarta-feira, dia 10 de junho, na Ilha do Retiro, contra o Atlético. E o Náutico joga amanhã contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, esse jogo 7 da noite lá no Estádio dos Aflitos, tá? E para um jogador do Náutico, essa Copa do Mundo, Clarice, tem um peso muito maior. Ele chegou a mandar uma carta para um jogador da seleção, tá? Eu vou te contar essa história todinha, tá? Olha aqui quem é. Foi o goleiro do Náutico, Muriel. Ele é irmão do goleiro titular da seleção, o Alisson. Até nessa foto tá parecendo que eles são gêmeos, Parece que né? são gêmeos, não é verdade? Parece mesmo. O Alisson já veio aqui, inclusive. Foi pro jogo nos Aflitos e tudo. O Muriel mandou uma carta relembrando a infância, quando os dois acompanhavam a Copa do Mundo juntos, torcendo pelo Brasil. O Muriel mandou também um presente pro Alisson, que se emocionou muito com toda essa surpresa. Vamos ver como é que foi esse momento tão especial pré-Copa. E aí, mano, mais uma convocação, mais uma Copa, um grande sonho. No mesmo lugar que vi pela primeira vez o Brasil ganhar uma Copa, com o nosso ídolo e referência no gol. Passa um filme na cabeça, assistindo junto com o pai e a mãe a Copa de 98, na casa da Tiani, quando o Tafarel defendeu os 2 pênaltis e o Brasil venceu a Holanda. E depois da Copa de 2002, onde levantamos de madrugada para torcer para o Brasil. Testemunhamos juntos o Brasil ser penta e depois íamos na rua, no portão da casa, da avó ou na garagem repetir os lances dos jogadores. Assim como sempre fizemos quando morávamos no Mundo Novo, jogando no campinho, campão de terra ou na sala onde o pai defendia o gol embaixo do sofá e nos divertíamos juntos tentando fazer o gol nele. O nosso Tafarel, e grande herói. No nosso quarto, dando pontes em cima da cama, onde o quarto era minúsculo, mas a nossa imaginação e sonho eram enormes. Vai lá, gigante. Viva o nosso sonho, desfrute e lidere. Tudo que viveu te preparou para esse momento e saiba que estarei sempre junto contigo, nem que seja assistindo o teu jogo a milhares de quilômetros, comendo alguns doces. Com amor, do seu irmão Muriel, Gustavo Becker. Observação: a camiseta é para te lembrar que tu estás aí realizando o nosso grande sonho. Que nada é impossível. Muriel. Essa é especial. E é especial ter essa lembrança. Muito obrigado aqui por dar essa lembrança de que a gente não simplesmente representa os nossos sonhos individuais ou nossas ambições na carreira ou o desejo de fazer história pela nossa nação, que já é suficientemente grande, né? Mas a gente carrega o sonho da nossa família, né? Dos meus filhos, da minha esposa, citados aqui meu irmão, meu falecido pai, minha mãe e de todo brasileiro, né? Acho que carregamos o sonho de todos. Então, acho que isso aqui é algo que me dá ainda mais motivação para ir em busca da conquista e para ter uma camisa dessa aqui, lembrada também na história, marcada na história. É emocionar, né? Pré-Copa, receber uma surpresa dessa, hein, Clarissa, para entrar ainda com mais sangue no olho nessa competição. E é muito bonita essa relação desses dois, do Muriel e do Alisson. Era tudo certo, você volta com esse ex, vai ficar marcado na história. Vai ser lindo de ver, né? Aliás, a gente já está vendo, porque os 2 jogos pré-Copa que a gente já viu, o Brasil brilhando, vai ser mais lindo ainda a partir de quinta-feira, quando começar a Copa do Mundo. Ansiosa para sábado, viu? Começa quinta, o Brasil é dia 13, viu? É no sábado, estou ansiosíssima. A gente vai falar mais de Copa do Mundo, porque
porque a competição começa, então, na próxima quinta-feira. E isso aqui, ó, já começou, já faz algumas semanas. E a gente tá doido para ver a garotada completar o álbum de figurinhas. Então, todo mundo entrou nessa febre, né, gente? Criança, adolescentes, adultos também, né? Sim. Agora é o seguinte, nas escolas foi permitido essa interação entre os estudantes, tá? A troca de figurinhas, porque é considerada um momento para fazer amizades e para ganhar conhecimento também. A hora do recreio tem sido de ainda mais diversão. Bora ver na reportagem. No começo eram só 3 alunos, alguns álbuns abertos e várias figurinhas nas mãos. Uma cena discreta no início da manhã de mais um dia de aula desse colégio no bairro das Graças. Mas bastam alguns minutos para o cenário mudar completamente. Um aluno se aproxima, depois outro, mais outro, e quando se percebe, a pequena roda já nem existe mais. No lugar dela surge um ponto de encontro que atrai crianças de todos os lados da escola. Falta muito para completar esse álbum aí? Falta uma década. Falta uma década. Quantas figurinhas? Eu acho que eu tenho 400 e pouquinho. E me diz uma coisa, tu gostas de vir para a escola, ficar trocando figurinha, conversando com os amigos? Sim, eu adoro. Eu sempre faço isso. Já aconteceu aqui no colégio de conseguir novas figurinhas? Muitas novas figurinhas. Beatriz, falta muito para completar esse álbum? Muito! Eu acho que a gente interage bem com as outras pessoas e é um momento divertido. É como se uma figurinha puxasse a outra, uma troca chamasse a próxima e uma conversa abrisse espaço para dezenas de outras. Eu trouxe umas 36, eu trouxe todas as figurinhas repetidas que eu tinha. Tá conseguindo trocar? Tô conseguindo trocar muito. Eu acho legal para as pessoas interagirem mais, principalmente quando eu vou abrir figurinha com meu irmão, é muito legal. Já fez novos amigos trocando figurinha? Já. O álbum oficial de 2026 é o maior da história das Copas. São 980 figurinhas para colar. Um desafio que fez renascer uma cena que atravessa gerações, a roda de trocas. Que eu gosto de conhecer novas pessoas e fazer muitas amizades novas. Que eu gosto de colecionar figurinha no álbum. E aí, esse momento de conversar com os amigos, como é que é? É legal. No meio das negociações tem quem procure uma figurinha há semanas e tem quem já tenha desenvolvido técnicas próprias para conseguir organizar melhor. Henrique sempre anda com as figurinhas repetidas e uma lista completa de quais estão faltando. A lista, escrita à mão, foi feita pelo pai. É uma diversão a gente comprar figurinha, trocar, ir aos pontos de troca, participar também, acho bem importante. Eu gosto muito de futebol, inclusive levo ele até os estádios para a gente torcer pelo nosso time também. Acho que faz parte da infância, faz parte da minha e quero também que faça parte da dele. É muito legal. Por quê? Porque você faz novas amizades, conhece várias pessoas que você não conhecia. Isso é muito importante entre as crianças, porque elas conseguem conversar entre si, conseguem fazer novas amizades e, além disso, o conhecimento que elas têm também, por exemplo, dos países, né? O nome dos países, os jogadores dos países. Então, isso é uma interação muito grande entre eles dentro da escola. E por aqui encontramos um craque. As chuteiras e a pose já indicam que é jogador. Luan joga no esporte. E fora dos treinos e jogos, a diversão é com o álbum. E o álbum, por que tu gosta tanto? Porque para se divertir, colecionando figurinhas, para completar o álbum. E eu gosto muito desde pequeno. Luan já é um apaixonado por futebol desde pequeno, como ele falou. E essa questão da Copa, né, incentiva bastante a empolgação com os jogadores, né? O sonho de se ver um dia lá, que é o que ele tanto deseja. E em relação à figurinha, é a interação com os amigos. Na Escola Técnica Estadual Porto Digital, no bairro do Recife, essa é uma cena que se repete nos intervalos. Pequenos grupos tentando encontrar e negociar as figurinhas que faltam. Um momento bem divertido, descontraído, a gente poder aprender a ter responsabilidade e, acima de tudo, se socializar com todas as amizades, que claro, vai ficar para a memória. Sempre procura observar o momento dos intervalos, né? A gente tem os intervalos no meio da manhã, no meio da tarde e o intervalo na hora do almoço. E é onde essa socialização, troca de figurinha, esse momento bom acontece. No fim das contas, nem todo mundo vai completar o álbum. Algumas figurinhas vão continuar faltando, outras vão sobrar aos montes, mas entre uma troca e outra, o que fica não cabe naquelas páginas. Ficam as conversas, as negociações, as risadas e a prova de que mesmo em tempos de tanta tela, ainda existem outras coisas capazes de juntar um montão de gente.
ajuda muito na questão da interação e também esse clima que vem chegando da Copa do Mundo, que é um evento importante para quem é fã, de fato, do futebol, como nós somos. E eu acho que é muito importante também para a gente criar memórias. É muito legal, pega essa paixão que todo brasileiro tem, que é o futebol. E nessa época de Copa, o álbum de figurinhas tem todos os jogadores que a gente gosta muito ali. Todo mundo quer completar, todo mundo quer trocar. E se ajudar para completar, isso fortalece a amizade e ajuda a gente a sair um pouco do celular e participar desse evento, que é a Copa do Mundo. Bom demais. Então, a partir de agora, você acompanha tudo do futebol com Sabrina Rossi, porque não é nenhum. Boa tarde para você. Já tem Globo Esporte, direto dos Estados Unidos, Clarissa. Coisa maravilhosa. Beijo. Boa tarde para vocês. Tchau, Obrigada gente, pela companhia.